Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre o VGIP, o Fundo de Papel da Valora, indexado aí ao IPCA. A gente sabe que a Valora trabalha com cada tipo de fundo para o indexador e tal. É uma estratégia bem ok, né? Assim, eu acho interessante. Facilita um pouco a vida do cotista que gosta da gestora, quem gosta mesmo da gestora e tal, o cara consegue se direcionar um pouco melhor. O que falta na Valor é um fundo de CRI puro sangue misto, né? Eles não têm. Ah, mas o VGHF, tá, mas o VGHF é hedge fund, é outra história, mas seria legal ter um fundo deles misto, uma estratégia mista e tal, podendo flutuar entre os indexadores. Enfim, esse carinha aqui, o foco dele é IPCA, ele tem aí uma carteira de mais de bilhão, um fundo grande. E durante o mês de julho, a gente teve boas notícias aqui. Ele recebeu 52 milhões de amortização de alguns CRIs, sendo parte do pré-pagamento do CRI GTLG e esses dois da Gafisa. Então é muito bom, galera, porque ele recebeu um dinheiro de volta, dinheiro esse que ele vai e compra novas operações. E aí o fundo fez novos investimentos com taxas melhores. Ele investiu em 181 milhões de reais em 9 operações, sendo 7 que ele já tem em carteira e todas as operações indexadas ao CDA, ao IPCA, né? Com taxa média aí de IPCA mais 9,3, taxa média bem boa, né? Bem interessante. Dessas novas operações que ele entrou, foram 96 milhões nessa Cash Me Senior, IPCA mais 9, e 51 milhões nessa TMX, com cupom de IPCA mais 10. E ele ainda vendeu 5 operações num montante total de IPCA mais 8,6. Então olha só que interessante. Ele vende 71 milhões de IPCA mais 8,6 e compra 181 em IPCA mais 9,3. É a reciclagem de carteira que eu bato tanto o pé aqui, puxo tanto a orelha dos gestores, porque quando você recicla a carteira, você está melhorando o carrego dela no longo prazo, e aí é esse tipo de coisa que você fez. Se a gestão pega, senta em cima da carteira e não faz nada, aí fica ruim. Quando a gestão não faz nada, o risco-retorno vai só desbalanceando, 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 e aí fica muito ruim. Pra vocês terem ideia, olha só que interessante. Ele comprou a taxa média de PCA mais 9,3. A coisa de. Vai, o quê? Uns 2 anos atrás, 3 anos, início da pandemia e tudo. A gente tinha aqueles fundos high yields, os famosinhos queridinhos da galera, que tinham taxa média da carteira e até hoje estão com essa taxa de algo próximo de IPCA mais 10,3. É absurdo pensar que esses fundos que têm um nível de risco assim altíssimo e não fizeram a devida reciclagem de carteira, até porque eles não conseguiriam fazer, por N motivos, hoje você pode comprar um fundo com esse nível de risco que é infinitamente mais baixo, te pagando IPCA mais 1,3, uma diferença só de 1%. É assim, é impressionante de ver. Então, sempre bom fazer reciclagem de carteira. O fundo que consegue fazer a reciclagem de carteira de forma legal durante o tempo, ele tende, né, a ter um retorno muito bom e tudo. O risco-retorno sempre está bem balanceado. O fundo não. É aquela coisa, né? O gestor tá aí para isso. Não dá para ser fundo de CRI de gestão passiva, né? Nem existe, mas, tipo assim, tem certos fundos por aí, galera. É desse jeito. É fundo de CRI de gestão passiva. A gestão não faz nada, não origina nada e tal. Quer um exemplo de um CRI de gestão passiva? BCRI. Não origina nada, não compra nada no mercado primário, só compra coisa de operação dos outros. E aí fica do jeito que está, né? Fundo nesse mês pagou 85 centavos. A gente fica acompanhando a questão da deflação, é, deve pegar ele em cheio em breve, até porque ó, a rentabilidade foi calculada com base na variação acumulada do IPCA com deflação de 2 meses, entre junho e maio. E é a mesma que ele usa para calcular a correção monetária. E um ponto, galera. A próxima vai ser pior, porque vai ser junho e julho. Então a renda deve dar uma pressionadinha aí. Hum, a cadeira dele segue de plate, nenhum tipo de problema. O patrimonial teve uma pequena variação por conta da NTNB. A NTNB agora começou a andar de lado, né? Então a gente vai parar de ver
os VPs dos fundos de papel subindo, né? Vai dar uma acalmada, vão tudo começar a andar de lado. O fundo encerrou o mês com 86 mil cotistas, a liquidez bem boa de 2,2 milhões. Durante o mês aí de agosto, ele comprou mais 5 milhões aí em 4 operações distintas. DRE dele, o grande destaque, a grande questão, correção monetária, que a tendência é que o próximo mês venha um valor um pouquinho mais baixo. E olha só que interessante, CRI negociação. Ele gerou um prejuízo de 600 mil reais. Aí você vai falar assim, pô, vendeu o CRI no prejuízo, não sei o quê. Sim, galera, e tem que vender mesmo. Porque é melhor vender CRI no prejuízo, perder um pouquinho agora, do que ficar desajustado no longo prazo e você ficar chupando o dedo. Então, assim, não vejo problema algum nisso. Tem que executa prejuízo mesmo, sem dó. Porque depois, quando o fundo fica com o risco de retorno desajustado, aí a cota fica com um deságio gigantesco, e aí você, cotista que hoje pode até achar ruim, tipo, nossa, né, o fundo podia ter pago, sei lá, 500 mil, vai dar aí, nós estamos falando de uns 4 centavos a mais, 4, 5 centavos. Ah, o fundo podia ter pago aí 90 centavos, algo próximo disso. Pô, gerou prejuízo, que merda, perdi rendimento. Tá, mas é melhor você perder rendimento do que perder, sei lá, 10% do valor da cota por conta do fundo ficar desajustado. E o mercado, sempre quando o mercado pega um fundo high yield ou um fundo qualquer, não só high yield, né? Eu tô com high yield na cabeça aqui para dar de exemplo para vocês, de situação como essa. Quando o mercado pega e vê que o fundo tá no risco de retorno desajustado, sabe o que ele faz? Ele pega a cotação e faz assim com ela, soca ela para baixo. O exemplo do high yield, coincidentemente que eu tava colocando na cabeça, é o NCHB. O mercado jogou, tá 10% quase abaixo do VP. Por quê? Porque o risco retorno tá ruim. Aí o mercado falou, tá bom, vou te ajustar. E ajustou. Carteira dele, cara, poucas mudanças. A Kashmir agora é a maior posição aí, né? A gente consegue ver. Posição grande, quase 100 milhões de reais. Bom rating e tal, crédito pulverizado, legal. Essa TMX também que ele comprou é uma das posições. Aqui, a TMX, ó. A gente vai ver ela já já. Enfim, o foco da gestão é ficar o máximo possível alocado. A Valora gosta disso, né? De não ter caixa. Como é que a Valora faz para ter caixa? Ela compra algum CRI que é super líquido, às vezes a taxa é um pouco mais baixa, mas um CRI super líquido, e faz isso. Hoje esse fundo ainda tem um pouquinho concentrado em residencial, mas tá bem diversificadinho, né? Vários setores. E aqui o ponto que a gente quer conversar. 57% da carteira, 58% vai, tem proteção contra a deflação. Então não vai ser impactado. Agora, o restante tem. O que vai ajudar um pouquinho é esse carinha aqui, ó, com compensação. Porque esse compensação, como é que ele funciona? No mês que tem a deflação, ele considera o índice zero e aí fica um saldo lá. No caso, o saldo de menos 0,8. Já vai ser, esse saldo já tá zerado porque veio uma de 0,10 depois, então tá tudo certo. Aqui a alocação da carteira, tem operações que tem rating e tem operações essa que tem rating que nem garantia tem, que são operações boas, não, aí não precisa ter garantia. Aí você pode falar assim comigo. Ah, mas eu vou comprar um CRI sem garantia, e se der problema, eu vou ficar sem receber nada e tal. Alto lá, galera. Geralmente operação que não tem garantia igual essa, ela tem aquele famoso instrumento que chama covenants, que são parâmetros da operação que você coloca de endividamento do devedor, etc, 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 que caso ele desenquadre, aí você chama uma assembleia e fala, amigão, coloca garantia porque a sua situação financeira está ficando deteriorada e do jeito que está aqui a gente não vai te prestar sem garantia. Aí você vai e adiciona as garantias, é previsto. Então, nenhum tipo de preocupação. Beleza? Então, galera, basicamente isso que tem. Vamos só lá ver o CRI, o Cashme, ó. O Cashme tá aqui, ó. É essa operação aqui, ó. Contratos de home equity e tal, da Cashme. A gente vê. Aliança fiduciária de imóvel com LTV máximo de 60%. Fiança da Cirela, em casos de má formalização dos créditos. Então, a gente consegue ver aí a operação. Tem um rating bom da S&P também, né? Um rating bom da S&P. E vamos lá para o TMX, né, que ele fez. Vamos descer lá, só para a gente ver as duas alocações do mês que ele fez. A Valor é engraçado, né? Esse relatório dela é bem paradão, mas eles podiam fazer, né? Tipo, ó, compramos o TMX e o Cashme, apresentar a operação contida, nem isso eles fazem, né? Nem se dá o trabalho de fazer nem isso. O relatório é bem fraquinho, mas é o que temos, né?
Aqui, ó, TMX IPCA mais 10, eu apresento para vocês, deixa que eu apresento. TMX Eficiência Energética. Empresa que destaca no setor de eficiência energética desenvolverá e implementar 5 sistemas de geração de energia solar. A operação possui como garantias aval de empresas de sócios, ação fiduciária de recebíveis, ação fiduciária de ações, conta reserva, direitos, proveniências e contrato de construção. Então a gente vê aí, esses CRIs de energia solar que estão ficando cada vez mais famosos, toda hora a gente está vendo esse tipo de operação. Então, galera, é isso que teve a comentar aí do VGIP. Espero que tenham gostado. Vamos ver o mês que vem quanto é que ele paga e tal. Infelizmente, eu não comentei disso, deixa eu voltar. Infelizmente, ele não tem reservas igual, por exemplo, os fundos da Kinea fizeram. Ele tá um pouco aquém nessa questão. Se você pegar aqui, ó, olha só. Nos últimos 3 meses, gerou 12,4, pagou 12,376. Então, uma mini reserva. Gerou 8,09, pagou 787. 10,961, pagou 10. Aqui ele até fez uma reserva um pouco mais vultosa. No ano, a gente está falando aí de algo na casa de um pouquinho menos de 1 milhão. Isso dá uns 8 centavos, mais ou menos. Né? Bem a grosso modo, conta de padaria aqui. Então, assim, ele não tem reservas vultosas, igual, por exemplo, os fundos da Kinea estão, né? Então, se mês que vem vai vir a deflação, não dá para mensurar o impacto, né? Mas vai ter esse impacto, essa reserva não vai conseguir segurar o rojão. Então, se a distribuição cair e tal, vocês já estão cientes do motivo. E aí, galera, você que curte esse negócio do fundo, se a distribuição cai e a cota cai atrás, você já sabe o que você tem que fazer, né? Você não vai dar mole. Você já sabe que não é nenhum problema e tal, e é algo que vai passar. É bem pontual. Até porque agora em agosto, com esse aumento gigante que teve na gasolina, vocês vão ver, né, a inflação que vem em agosto. Eu não duvido nada vir algo na casa de 0,6 até um 0,8, até mais, dependendo. Vamos ver. Quem é membro do canal vai ficar sabendo, a gente tá de olho nas projeções da Ambima e aí os vídeos exclusivos que saem lá para os membros, a gente conversa sobre isso, beleza? Então, galera, valeu aí, tamo junto, até a próxima. Fui!